Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui com a gente. Hoje, vamos mergulhar um pouco nesse mundo dos fluidos refrigerantes, especificamente na refrigeração industrial. É um tema que, nossa, não para de mudar, né? E esse material que a gente vai discutir é uma adaptação de conteúdos educacionais lá da Less Energy. A ideia aqui é justamente navegar por essas mudanças todas, sabe? Tentar entender o que realmente importa para o dia a dia do técnico, do profissional que está lá na ponta. Porque, assim, se atualizar nesse setor não é só bom, é essencial mesmo. Exatamente. E olha, a gente está falando de uma transição que foi meio que forçada, né? Principalmente pela questão ambiental, legislação, com a saída de cena de fluidos bem conhecidos, como os CFCs, depois os HCFCs. Isso obriga todo mundo a entender bem as alternativas. Quais são elas? A amônia, por exemplo, o R22, que ainda está aí firme e forte em muitos lugares, mas também em contagem regressiva. E o que mais está surgindo, né? O que vem pela frente? Certo, perfeito. Então vamos começar por aí mesmo, essa grande virada. Por que alguns refrigerantes foram, digamos, aposentados? O que motivou isso tudo? É. Basicamente, o intacto no meio ambiente, foi isso. Primeiro vieram os CF6, lembra do R12? O grande vilão da camada de ozônio. O tal do ODP, né? Potencial de destruição do ozônio. Depois, o foco ampliou. Entrou na conta também o GWP, o potencial de aquecimento global. Aí pegou os HCF6, como o R22, menos agressivo para o ozônio que o CFC, mas ainda com GWP considerável. Aí, claro, surgiram os HF6, tipo o R134A. Sem cloro, beleza para a camada de ozônio, mas o GWP deles ainda é alto, né? Continua o debate. E aí a gente tem a amônia, o R717. Essa sim, ambientalmente falando, é campeã. ODP 0, GWP 0. Ponto. Entendi. Faz todo sentido o porquê da mudança. Agora, tá, olhando para o cenário atual, para as instalações que a gente vê por aí, quem são os principais jogadores hoje na refrigeração industrial? Olha, a amônia, o R717, continua sendo um peso pesado, principalmente em sistemas maiores, de grande porte. O R22, apesar de já ter essa data para sair de cena globalmente, por ser HCFC, nossa, ainda roda muito por aqui, né? A gente vê demais. O R134A, ele entrou bem no lugar do R12 em várias aplicações, refrigeração comercial, ar-condicionado automotivo, mas para baixa temperatura industrial, ele sofre um pouco. Como assim sofrem? É que a densidade de vapor dele é mais baixa. Na prática, isso significa que precisa de compressores maiores para a mesma capacidade. E aí, imagina num retrofit, numa casa de máquinas já apertada. Complica, sabe? Às vezes nem cabe. Entendi. E tinha o R502 também, que era muito comum para baixa temperatura, mas esse já saiu faz tempo porque tinha CFC na mistura dele. Certo. E essa saída programada do R22 e a do R502 que já aconteceu, isso cria um vácuo, né? O que o pessoal técnico encontra lá no campo para preencher essa lacuna? É, aí entram as misturas, os famosos blends. É uma variedade grande. Tem as azeotrópicas, como por exemplo o R507. Essas se comportam de forma mais previsível, quase como um fluido único em certas condições de pressão e temperatura. Mas o desafio maior, eu diria, vem com as zeotrópicas, tipo o R404A, que é bem comum. Nelas, a composição do vapor e do líquido dentro do sistema não é a mesma, e isso muda o jogo. E o que isso significa na prática? Assim, para o técnico que está lá mexendo no equipamento. Além da teoria, né? Significa, bom, principalmente duas coisas. Primeiro, a temperatura não fica constante durante a evaporação e a condensação. Tem uma variação, é o tal do glide de temperatura. Glide. Isso. E não é só um detalhe técnico chato, não. Pode afetar o resfriamento do produto, deixar ele não uniforme e complica também o controle do superaquecimento na saída do evaporador. Entendi. E a segunda coisa? A segunda é que, se tiver um vazamento, principalmente na fase de vapor, a composição do refrigerante que fica dentro do sistema pode mudar, porque os componentes mais voláteis escapam primeiro, né? Aí, na hora de recarregar, não dá para simplesmente completar a carga. O ideal seria remover todo o fluido e colocar uma carga nova, com a composição correta. Mais complexo, mais caro. Faz todo sentido. Complicado mesmo. E, falando em prática,
Vamos colocar lado a lado dois que ainda estão muito presentes, né? Amônia, o R717 e o R22. Quais são as diferenças cruciais para o dia a dia? Os densa, a gente precisa de menos massa para encher o sistema. Já começa uma vantagem aí. Certo. No desempenho, a vazão volumétrica que o compressor precisa deslocar é até parecida. Mas, olha que interessante, a amônia exige muito, mas muito menos vazão de massa. Coisa de, sei lá, 1/7 do R22. 1/7? Nossa. Pois é, isso impacta tudo no dimensionamento das bombas de líquido, em sistemas de recirculação, nas linhas de líquido. Além disso, por causa das propriedades dela, a amônia permite usar tubulações de sucção menores para o mesmo fluxo, ou então ter menos perda de carga se usar o mesmo diâmetro. Em sistemas grandes, industriais, isso é vital. Economiza energia, economiza material. E os coeficientes de transferência de calor da amônia são significativamente maiores, ou seja, os trocadores de calor podem ser mais eficientes ou menores. Bastante diferença no desempenho, então. E na parte de manuseio, segurança? Também tem pontos importantes. A amônia, por exemplo, ela tolera um pouco mais de umidade residual no sistema do que os halogenados. O porém grande é a segurança, né? A amônia está no grupo de segurança B2, o B significa maior toxicidade, exige muito cuidado, respeito às normas, sistemas de ventilação adequados, detecção de vazamento e tem aquela incompatibilidade total com cobre e suas ligas. Latão, bronze, esquece. Isso é um ponto crucial para retrofit, imagino. Crucial. Muitas vezes obriga a trocar toda a tubulação se o sistema antigo era de cobre. Já o R22 é do grupo A1. A é baixa toxicidade, 1 é não inflamável. É mais tranquilo nesse aspecto. Mas atenção, né? Menos tóxico não quer dizer inofensivo. Se o R22 superaquecer muito, tipo num incêndio ou por problemas no sistema, ele pode se decompor e gerar subprodutos bem perigosos também, como ácido clorídrico, ácido fluorídrico. Entendido. Segurança é sempre prioridade. E olhando para o futuro, especialmente para aplicações de temperatura muito baixa, onde o R503 era o rei, o que está se desenhando? Para substituir esses fluidos de ultra baixa temperatura, como o R13, que era CFC, e o R503, mistura com CFC, tem algumas opções sendo estudadas e usadas. O R23, que é um HFC, é um candidato. Ele funciona bem em sistemas de cascata, na parte de baixa. Mas ele tem seus desafios, como uma temperatura de descarga bem alta no compressor, o que exige atenção no projeto e na operação. E o CO2? Fala-se muito dele. O dióxido de carbono, R744, é super interessante do ponto de vista ambiental. GWP baixíssimo, igual a 1, não agride a camada de ozônio, só que ele tem características bem particulares. Primeiro, não dá para usar abaixo de menos 56,6 graus Celsius, que é o ponto triplo dele. E, principalmente, ele opera em pressões altíssimas, coisa de 5 a 10 vezes mais altas que sistemas com o amônia ou R22. Uau! Isso exige componentes totalmente diferentes, mais robustos e técnicos muito bem treinados para lidar com essas pressões. A segurança é um fator primordial. Então, assim, a busca pelo substituto ideal, perfeito para cada aplicação, continua. Não tem bala de prata ainda. Fica claro que o cenário dos refrigerantes está, assim, em constante evolução, né? Uma adaptação contínua. Conhecer a fundo cada opção, as propriedades, o desempenho, a segurança, o impacto ambiental é absolutamente chave para o profissional tomar a decisão certa, tanto técnica quanto economicamente, né? Exato. E eu queria deixar até uma provocação final, sabe? A gente fala muito do fluido X, do fluido Y, qual é o melhor, qual é o futuro. Mas será que a gente não está, às vezes, esquecendo um pouco do básico? A otimização do projeto do sistema em si, e principalmente as boas práticas de manutenção. Isso é crucial, não importa qual refrigerante você usa. Muitas vezes, tem tanta ineficiência escondida num sistema existente, um ajuste fino, uma limpeza de trocador, um isolamento melhor, que poderiam trazer ganhos enormes de eficiência e segurança. Ganhos talvez até comparáveis a trocar o fluido. Mas essa discussão, às vezes, fica meio ofuscada pela busca incessante pelo próximo grande refrigerante. Fica a reflexão. Perfeito. Excelente ponto. E reforça a ideia. Um bom profissional está sempre buscando se especializar, se atualizar, né? Não para de aprender.
E para quem quer justamente aprofundar nesses temas, em fluidos refrigerantes, eficiência energética, segurança e outros assuntos essenciais da refrigeração industrial e comercial, fica o convite para conhecer os materiais educacionais e também os cursos da Les Energy. É só acessar o site deles, www.lesenergy.com.br. Repetindo, www.lesenergy.com.br. Lembre-se sempre, buscar a excelência, a segurança e a eficiência no nosso trabalho passa invariavelmente pelo aprendizado contínuo. É isso aí.